E aí, estudante, tudo bem? Professor Yagnael aqui de volta, trazendo mais conhecimento jurídico essencial para o seu ramo do direito empresarial. Bom, nós iremos hoje tratar da empresa individual de responsabilidade limitada. Mas antes, vou pedir para você já deixar o seu like aqui nesse vídeo. Não esqueça de compartilhar com o seu coleguinha. Se você é novo aqui e ainda não se inscreveu no nosso canal, já se inscreve aí agora para dar essa força pra gente. E também vou pedir para você seguir as nossas redes sociais, tá bom? Segue o nosso Instagram, vou deixar o link aqui abaixo. Segue a nossa página do Facebook, porque em breve eu estarei lecionando direito civil, tá? Isso, eu não vou lançar aqui as aulas, tá? Eu vou lançar nessas redes sociais. Então, para você não perder as matérias de direito civil, que está ficando, ó, muito top, já vai lá, corre nas redes sociais e já segue a nossa página e curta a nossa página também do Facebook. Beleza? Vou pedir para você já abrir o seu vadimeco, abrindo o artigo 980A, enquanto vai rolando aí a nossa vinheta. Muito bem, então estamos de volta e vamos tratar aí da empresa individual de responsabilidade limitada, a famosa EIRELI, né? Então vem aqui comigo, já vamos logo para esse slide maravilhoso para a gente começar aí a nossa matéria de empresa individual de responsabilidade limitada. Vamos lá! Começando aí a leitura, a doutrina nos traz o seguinte: o legislador criou a figura da empresa individual de responsabilidade limitada por meio da Lei 12.441 de 2011, com o objetivo de permitir que um determinado empreendedor, de forma individual, exerça atividade empresarial. E aqui que está o nosso conhecimento principal, que é limitando a sua responsabilidade. Então esse é o objetivo do legislador, limitar a responsabilidade do empresário individual ao capital investido no empreendimento, ficando seus bens particulares resguardados. A regra para a constituição de uma EIRELI é a exigência de um capital mínimo que deve ser igual ou superior a 100 vezes o salário mínimo vigente do país. Então aqui nós temos duas informações extremamente importantes para você que está começando a matéria de direito empresarial. Primeira delas, nós aprendemos na aula passada que empresário é o gênero o qual comporta duas espécies, né? A gente aprendeu que existe o empresário individual e a sociedade empresária. Beleza. Nós vimos que o patrimônio do empresário individual, ele se coaduna, né, junto com o patrimônio da empresa. Então é apenas um. Então aqui a gente tem o empresário individual e a gente tem o patrimônio da empresa. Então é tudo único, é tudo um conjunto. Tudo aqui faz parte da mesma coisa. Então o credor, ele pode executar tranquilamente os bens do empresário. Então não existe aí um limite. E nós aprendemos que a sociedade empresária divide, né? Então existe um limite. Beleza. Quando o legislador visualizou isso, ele pensou o seguinte: bom, a gente está tendo um problema aqui no país. Por quê? Porque existem empresários individuais que querem começar um negócio sozinho, só que eles têm medo de começar por conta do risco do empreendimento. Então pensa o seguinte: o cara começa a empreender e aí de repente não dá certo e o patrimônio dele vai tudo pro ralo, né? Então, o que começou a acontecer? Começou várias e várias pessoas se juntar, né, e formar sociedades empresariais em que uma pessoa tinha 99% do capital e uma pessoa tinha 1%. Então essa pessoa, ela não tinha direito a voto, não tinha direito a nada, era apenas um fantoche para criar uma responsabilidade limitada. Então o legislador veio com essa Lei 12.441 de 2011 e criou a EIRELI, né, a Empresa de Responsabilidade Limitada. Beleza. Com essa EIRELI, os legisladores definiu
né, esse capital mínimo, que deve ser superior a 100 vezes o salário mínimo. Para quê? Para que seja limitado a responsabilidade dessa atividade empresarial e que os bens particular do empresário não seja atingido, tá bom? Então vamos aqui no nosso exemplo. A gente acabou de visualizar que é 100 vezes o salário mínimo, né? Então, se o seu cliente quiser abrir uma Eireli, ele precisa hoje ter em mãos R$ 99.800 para formar o capital da empresa, tá bom? Então, olha só, no nosso exemplo aqui, o nosso empresário, ele precisa ter esse valor para formar o capital da Eireli. Então, a responsabilidade nesse caso fica limitada a esse valor aqui que formou esse capital, tá? E o engraçado é que toda vez que nós estivermos diante de uma pessoa jurídica de Eireli, o nome Eireli sempre estará à frente da atividade empresarial. Então aqui no nosso exemplo eu coloquei BR Eletrônicos, né? Então uma empresa brasileira que vende eletrônicos, e aí na frente sempre vai estar escrito empresa individual de responsabilidade limitada. Deste modo, conforme nós já aprendemos, se caso essa empresa, essa Eireli, sofrer aí algum processo, né, futuramente, precisar indenizar ou sofrer uma execução de algum credor, esse será o capital responsável por arcar com essas despesas, ok? E o patrimônio aqui do empresário estará totalmente resguardado, tá? De futuros processos e despesas que ele vier a ter, correto? Então a gente separa, ó, aqui a gente tem um e aqui a gente tem outro, ok? Mas cabe ressaltar que o artigo 50 do Código Civil também será aplicado ao empresário caso ele viole algum direito, conforme nós já efetuamos a leitura na aula anterior. Beleza? Vamos fazer a leitura do 980A do Código Civil. Já abriu o seu vadimeco, né? Conforme eu já havia pedido antes de iniciar a aula. Então vamos aqui para a nossa leitura. Olha só. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país, tá? Então grava esse número, 100 vezes o salário mínimo vigente no país. Então, eu estou gravando essa aula em 2019. Em 2019 o salário mínimo é de R$ 998. Então, 100 vezes isso dá R$ 99.800. Bom, eu tenho mais uma observação importante aqui para você, que é a seguinte. O enunciado 4 da primeira jornada do direito comercial estabeleceu o seguinte: uma vez subscrito e efetivamente integralizado, o capital da empresa individual não sofrerá nenhuma influência decorrente de ulteriores alterações no salário mínimo. Isso aqui é importante, tá? Porque pode ser pergunta de prova para você. Pode ser pergunta de prova para você. Se ano que vem o salário mínimo for para R$ 1.015, exemplo, o empresário que abriu uma Eireli, ele será obrigado a depositar essa diferença para sempre atualizar esse capital da empresa? É claro que não. Se ele abriu esse ano e ele precisou de R$ 99.800, acabou. Ele já fixou ali o capital social da empresa e ele não precisa ficar atualizando, tá? Então esse entendimento aqui é de suma importância para você. Beleza? Então agora aqui no próximo slide eu quero fazer trazer apenas uma observação, tá? Te deixar atualizado aí no dia a dia. Então vamos lá. Cabe ressaltar que não existe nenhuma regra legal que exija capital mínimo para a constituição de sociedades, razão pela qual é questionável a referida exigência para a constituição da Eireli, a qual é objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade de número 4.637 perante o STF. Tal ação direta de inconstitucionalidade se baseia nas seguintes críticas. Então olha só,
Nós sabemos que para abrir uma sociedade empresarial não é necessário você depositar um valor mínimo. Não é estipulado isso, que tem que ser 100 salários mínimos. É necessário sim você depositar um capital, mas ali não é definido esse valor, tá? Então se você e mais 3 pessoas quiserem abrir uma sociedade empresarial, vocês podem abrir com 20 mil reais, não tem problema nenhum. E aí, a gente tem um determinado problema. Por que que o empresário individual, que está sozinho, ele precisa depositar, no mínimo, conforme a gente leu agora no 980A, no mínimo 100 vezes o valor do salário mínimo vigente no país? Então, daí surgiu essas críticas aqui e surgiu essa ação direta de inconstitucionalidade. Olha só o que está escrito. O salário mínimo não pode ser utilizado como critério de indexação de capital mínimo necessário para a abertura de empresas individuais. Então essa é a primeira crítica dessa ação direta de inconstitucionalidade. Olha só o que está escrito no artigo 7º, inciso 4. O salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhes preservem o poder aquisitivo. E é aqui que está a chave do nosso conhecimento mais uma vez. Sendo vedada, olha só, vou colocar em amarelinho para ficar mais fácil. Sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Então, daqui surgiu a primeira tese, né, que está em discussão lá no STF. Então, o salário mínimo não pode ser utilizado como critério de indexação de capital mínimo. Beleza? A segunda crítica aí, ó, a violação ao princípio da livre iniciativa, que é o que nós já aprendemos lá nas aulinhas de princípio, né? Pois tal exigência cerceia, né, impede a possibilidade de abertura de empresas individuais de responsabilidade limitada por pequenos empreendedores. Então o legislador ele vem querendo ajudar os empreendedores, né, que quer limitar a responsabilidade de começar um negócio, mas ao mesmo tempo ele estipula, ele estabelece aí um requisito que na visão aqui dessa ação, né, da pessoa que ingressou com essa ação, está totalmente errado, ok? Porque está ferindo o princípio e também está ferindo aí artigo da Constituição, né, norma constitucional. Beleza? Então agora na próxima aula a gente tem mais requisitos de empresa individual de responsabilidade limitada. Então fica aqui comigo, tá? Se você ainda não se inscreveu, já se inscreve para você não perder aí toda vez que a gente estiver lançando aulas novas. Então passamos a régua aqui na aulinha de hoje e agora na próxima aula nós iremos aprender os próximos requisitos da EIRELI. Aquele abraço e a gente se vê agora na próxima aula.